José Edige, obrigada. Rafael, Vepolon, Rod Develli, Velmo. Ok, vamos aguardar aí mais uns 3 minutinhos para completar 21 e a gente já dá início à palestra hoje, cujo tema será o imposto de renda voltado para as movimentações na Bolsa de Valores. Durante a palestra, as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão digitando aí no chat, como já estão acostumados. Porém, alguns assuntos vão ser abordados no meio ou no final da palestra. Então, se a sua dúvida não for respondida prontamente, eu vou pedir a gentileza que vocês aguardem, pois se eu não a responder, é porque o assunto vai ser tratado no decorrer da palestra. Enquanto a palestra não começa, vamos fazer aí uma introdução do tema, que é um tema que gera muitas dúvidas. Muitas vezes os investidores são instruídos a como fazer as movimentações na bolsa, né? A gente aprende aí análise técnica, análise fundamentalista, as várias formas de operar no mercado, com opção, termo, mercado futuro, as análises de papéis, né? Hoje tem muita gente que está entrando no chat e está aguardando a análise de papel e hoje, esporadicamente, o tema vai ser diferente. Vai ser o imposto de renda gerado nas movimentações de bolsa. A gente espera que todas as dúvidas sejam esclarecidas, inclusive o Tudela, que fez a pergunta aí de quem vende mais de 20 mil. Esse assunto da isenção vai ser abordado com bastante detalhes, porque é um assunto que interessa a todos nós, né? Que seria ter o lucro e não precisar pagar o IR. Então, isso aí a gente vai ter o detalhamento lá na frente. Jurubeba, essa moça que está aí, que parece que é virtual, é a nossa atendente virtual da IR Invest, que está no nosso site. Para todos que tiverem maiores dúvidas, né, que não forem esclarecidas hoje, pode estar entrando no nosso site, que é www.irinvest.com.br, e encaminhar as dúvidas pelo site, ou algumas delas podem ser até esclarecidas em algumas explanações que tem no site, e informando que a palestra de hoje está sendo feita pela IR Invest com a parceria da Equipe Trader. A Equipe Trader, ela faz treinamentos para investidores e como uma extensão do objeto da Equipe Trader, que é o conhecimento, a gente fez essa parceria para poder esclarecer o imposto de renda para todos os investidores. Nem sempre é um assunto agradável, porém é muito necessário. Gustavo, quando der para começar, quando você achar que a gente já pode começar, você pode me dar um ok aí no chat, por favor? Ok, então vamos começar a palestra, cujo tema é o imposto de renda na Bolsa de Valores. Quem já investe ou quem tem a intenção de começar a investir tem que ter conhecimento sobre as obrigações de recolhimento
quando você se opera na bolsa. Não é só ir lá fazer as movimentações e apurar o lucro ou o prejuízo. Tem que se recolher o IR também. E para isso a gente tem a isenção, que são alguns lucros que você pode auferir e não precisa recolher o IR. A gente vai entrar nisso detalhadamente. E como o Jurubeba lembrou bem aí, a gente só paga imposto quando se tem lucro. Então, eu costumo brincar com os meus clientes de que quando for deitar na cama e refletir sobre o dia, reze para pagar bastante imposto. Isso quer dizer que você está auferindo bastante lucro. Na nossa palestra, a gente vai entrar em alguns temas, alguns detalhamentos. Só um minutinho. Só um minutinho que a apresentação aqui, ela deu uma travada porque eu tive um pique de luz. Estou falando direto de Belo Horizonte, está um temporal aqui nesse momento. Só um momento. Ok. Retornando ao que estávamos falando, né? Vamos estar detalhando na palestra quais são os prazos para recolhimento de IR, a obrigação mensal, qual o vencimento do recolhimento, no caso de atraso, como proceder, a declaração anual, que é a DIRPF, né, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, e depois a gente vai detalhar, vamos dar alguns exemplos de cálculo, né? Quais são os percentuais que se deve aplicar, como funciona a isenção, esse assunto interessa muito a todos. Os prejuízos, o que fazer com os prejuízos? Muita gente às vezes fica naquela expectativa de que no momento está tendo prejuízo e aí resolve não fazer a apuração, não coloca na declaração anual e isso pode gerar um problema enorme. Mas a gente vai detalhar isso lá na frente e vamos dar alguns exemplos de cálculos também. Então, iniciando aí com os prazos. Como que funcionam os prazos para recolhimento de IR? Temos aqui um calendário básico para poder ajudar a retratar como que funciona os períodos para recolhimento. Vamos exemplificar que você operou no mês de novembro. E aí no dia 2 você fez uma compra, no dia 10 você fez a venda dessa ação, no dia 12 você já operou outro papel, no dia 17 você desfez, no dia 18 você comprou outro papel que você não desfez em novembro. O que tem que se entender é, durante o mês, você deve somar todos os lucros e prejuízos para só então calcular o imposto de renda. Então, o IR, ele não é direcionado para as operações unificadas. O IR, ele é calculado sobre o lucro mensal. Então, você vai operar durante novembro e somente quando novembro encerrar, após o dia 30, é que você vai calcular o imposto. E aí, esse imposto, caso você tenha imposto a recolher, ele deverá ser pago no último dia útil do mês subsequente às operações.
Portanto, operou-se em novembro, o imposto vence no último dia útil do mês subsequente, que no caso é dezembro, e o último dia útil é dia 30, e não dia 31. Na verdade, dia 30 me parece que não é nem dia útil para o banco, então teria que recolher no dia 29. No caso da compra que você não vende, que é a pergunta do Blue Elu, espero que eu esteja falando certo, Blue Elu. Aquele papel que você compra e você não desfaz dele, você não liquida a operação, você não faz o exercício desse papel, né? Seria o buy and hold, comprou e ficou com ele. Você deve contabilizar qual o custo desse papel, abatendo todas as taxas de liquidação, de emolumentos, corretagem, e deve, vamos dizer, arquivar esses dados para, quando for se efetuar a venda, aí sim você vai apurar o lucro ou o prejuízo. Então, Blulu, no caso dessa compra do papel em novembro, se você for vender ele só em julho do ano que vem, somente em julho do ano que vem que você vai contabilizar, seja lucro ou seja prejuízo. O Jurubeba fez uma pergunta importante, que é, se opera em novembro, não paga 1º de dezembro? Não, Jurubeba. As operações elas são feitas dentro do mês e o vencimento do imposto é no último dia útil do mês subsequente. Então, a Receita ela te dá um prazo aí de 29 dias após o mês encerrar para você estar fazendo os cálculos e recolher o IR. Tanto para operações comuns ou para operações day trade, que é a pergunta do Juanito. As diferenças de alíquotas de operações comuns e day trade a gente vai falar lá na frente. Bom, eu vou sair um pouquinho das perguntas para eu continuar a palestra e eu volto nelas um pouquinho. Entendendo-se o prazo, o que deve ser feito? Operou novembro, calculamos as operações em dezembro e aí vamos fazer a DARF. Como que a DARF funciona, quais são os campos da DARF, o que deve ser preenchido, o que deve ser ignorado. É muito importante esse preenchimento correto, até porque, caso você venha recolher algum imposto indevido, ou seja, para mais, esse imposto, e você tenha recolhido a DARF, quitado ela, para fazer restituição, é bastante complicado. Existe a possibilidade? Sim. Mas a receita, por si só, já é bastante complicada. Ela não vai deixar você simplesmente abater esse imposto pago a mais no próximo imposto a recolher. Você tem que fazer esse abatimento em forma de PERDE-COMP, que é um preenchimento na receita. Então, assim, temos que ficar atentos a estar fazendo o cálculo corretamente para que, no recolhimento das DARFs, ele seja feito corretamente. O AP Fernandes está perguntando se existe um critério, formulário oficial para apurar o resultado ou se pode usar o próprio Excel. A questão toda, Fernandes, é que a obrigação do recolhimento ela é do investidor. A forma que você vai efetuar esses cálculos fica a seu critério. Seja planilha do Excel, seja para os mais conservadores aí no próprio papel, mas o importante é você tem que ter a memória de cálculo desses resultados. Por quê? Caso um dia você venha a ser pego na malha fina, esses resultados você terá que demonstrá-los. Então, existe caso de clientes que fizeram o preenchimento correto da declaração anual com todos os dados da Bolsa, porém, houve alguma inconsistência em outro tipo de dado na declaração e o fiscal resolveu querer detalhar as operações da Bolsa. E aí esse cliente levou toda a documentação, no caso é um cliente nosso, a IR Invest fornece toda a memória de cálculo, fica disponível para os nossos clientes durante 5 anos no nosso site, o cliente tem um login e a senha, ele levou lá e conseguiu esclarecer. Infelizmente, o que ele foi pego, que foi outro assunto de Bolsa, realmente aí ele não tinha justificativa e acabou pagando uma multa, mas para os dados da Bolsa ele estava correto.
Algumas pessoas fizeram um comentário aí atrás de que essa é a palestra que eles até compraram um DVD, e eu gostaria de esclarecer que a equipe Trader, em parceria com a IR Invest, fez o DVD com bastante detalhamento do IR na Bolsa. E o trabalho aqui no auditório da EDVFN, ele é focado mais para a pergunta de vocês. Então, eu vou até voltar aqui algumas perguntas. Aquelas que a gente for falar lá na frente, vou repetir. A gente não vai estar respondendo agora. Mas, aquelas que forem detalhamentos que a gente não for passar, porque esses detalhamentos só estão no DVD que a equipe Trader tem lá no site para poder vender, aí tem que se adquirir o DVD. O Jurubeba perguntou a questão dos 20 mil, se está livre do leão. Esse 20 mil, é importante saber que ele só é para operações comuns, ou seja, compra e venda. Se você operou opção, se você operou termo, mercado futuro, day trade, essa isenção não se aplica. E essa isenção, ela é quando você opera operações comuns dentro do mês e a venda do mês não ultrapassa 20 mil reais. Atenção, as vendas do mês não ultrapassam 20 mil reais. Não é o lucro, é a venda. Então, isso responde à pergunta do Jurubeba, do Velmo. Muitas pessoas ficam, às vezes, tranquilas, achando que não tem que recolher, que está na isenção. Porém, como fizeram operações que não são operações comuns, ou seja, arroz com feijão, comprou ação e vendeu ação, acha que tem a isenção. Hoje mesmo teve um cliente que entrou em contato, ele opera só day trade e achou que estava isento do imposto porque as alienações no mês estavam abaixo de 20 mil. Porém, não funciona para day trade, funciona só para operações comuns. Vamos descer aqui mais nas perguntas. Mateus, ótima pergunta. Gastos com curso, jornais, revistas, internet utilizados para se aplicar na Bolsa pode ser abatido no imposto de renda? A legislação tributária estabelece que somente os custos destacados nas notas de corretagem podem ser utilizados para cálculo de forma a se abater no IR. Até mesmo quando você tem conta margem com a corretora e você paga um valor para ela, que eu até esqueci o nome agora, me fugiu o nome, não pode ser abatido. Você tem que ficar focado que só os gastos que estão destacados nas notas de corretagem é que podem ser abatidos. A única exceção seria a taxa BTC, que é quando você opera vendido, né? Quando você vende a ação para depois adquiri-la, essa taxa BTC, ela não é destacada na nota de corretagem, porém, ela pode ser abatida. É a única exceção. Todos os outros custos que podem ser abatidos no cálculo do IR são os que estão destacados na nota de corretagem. Vamos ver aqui outras perguntas. No caso de opção, Sérgio, quando a opção não é exercida, quando ela vira pó, vamos ver aqui sua pergunta. A opção que encerrou dia 19/12 e hoje não vale mais nada. Mico, esse prejuízo deverá ser declarado em dezembro. E como declaro se não tenho como vender e, portanto, documentar esse prejuízo? A pergunta ficou um pouco confusa, mas eu acho que eu entendi o feeling aí que você estava querendo esclarecer. Tem que se perceber que, quando você opera no final do mês, muitas pessoas têm dúvida em relação ao prazo de recolhimento. Então, a gente vai mostrar aqui uma nota de corretagem. Essa nota de corretagem, ela está sem a data do pregão aqui em cima. Porque eu cortei o arquivo. Mas o que vocês têm que ficar atentos é o seguinte. O que vale é a data do pregão. Não importa se no extrato a liquidação foi D+1, D+2, D+3.
Então, se você está como opção, e essa opção, a data de liquidação dela, você lançou a opção em novembro, e a data de liquidação dessa opção era dezembro, o que vai valer é o encerramento da operação. Por mais que o lançamento da opção foi em novembro e a data do pregão da nota de corretagem está em novembro, você tem que considerar a data do pregão do exercício da opção ou do exercício da operação. Então, se você comprou uma ação em janeiro e a data do pregão está lá, dia 29 de janeiro, e você efetuou o exercício, você fez a venda dessa ação em julho de 2011, vamos supor que tinha sido no dia 30 de julho de 2011, e essa venda vai cair no seu extrato só com data do dia 3 de agosto. Esse imposto é referente a qual mês? É referente ao mês de janeiro, onde você fez a compra, ao mês de julho, aonde você efetuou a venda, ou na data de agosto, que foi a data que caiu no extrato. O correto é você apurar o imposto na data do pregão do fechamento daquela operação, que seria a venda no dia 29 ou 30 de julho. Então, fiquem atentos a isso. O que vale é a data do pregão do fechamento daquela operação. No caso de opção, Sérgio, o fechamento da opção lançada é a data do exercício dessa opção. Como que se declara prejuízo? Porque a gente sabe que, até o momento, né, aprendemos aqui na palestra que o imposto deve ser recolhido mensalmente. Mas eu estou com prejuízo. E aí, como que eu vou declarar isso mensalmente? No caso de prejuízo, você deve fazer a contabilização mensal para que você abata nos lucros futuros, de forma a você não recolher imposto indevido e também para você conseguir ter o valor a se preencher na declaração anual. Então, a gente está aqui com uma tela de declaração anual, vou dar um zoom nela melhor. Está dando para enxergar bem a tela? Vocês podem me dar um retorno dessa tela? Ou ela está muito clara? Se ela estiver muito clara, a gente tenta dar um zoom maior nela, porque essa é a tela da declaração anual. Está clara, né? Ok. Eu vou dar um zoom maior nela. Vamos lá. Esse é o programa da declaração anual, tá? É o IRPF 2011. E aí, você tem um menu, um dos menus que devem ser preenchidos quando se opera na Bolsa, que é o menu Renda Variável. Você clica no submenu Operações Comuns Day Trade e vai ser aberta essa tela para vocês, com várias guias de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Cada guia você deve preencher com os resultados separados, por operações comuns e por operações day trade. Então, voltando na dúvida de quando se tem o prejuízo, como se faz a declaração, como se faz esse recolhimento mensal? Pô, mas você teve prejuízo, você não tem que recolher o imposto, você tem que contabilizar para você abater nos lucros seguintes e também você vai precisar desse valor para preencher a declaração anual. Então, nesse caso aqui, no mercado à vista ações, a gente teve um lucro de 3.000 em operações comuns e um prejuízo de 2.500 em operações day trade. Isso é muito importante, porque quando a gente está tendo prejuízo, acontece, é natural do investidor ter aquele desânimo, né? Até mesmo para fazer os cálculos, para pagar uma contabilidade para fazer os cálculos, que é o nosso serviço. O nosso serviço é fazer os cálculos mensalmente para todos os investidores e não pode se ter essa postura. Você tem que ter a seguinte consciência: operou, tem que contabilizar, porque você vai precisar desses dados para a declaração anual. Se você não operar, não fizer nada no mês, não fez nenhuma compra, não fez nenhuma venda, não tem nenhuma opção vencendo, nenhum termo vencendo, nenhum contrato de mini índice que está para ser encerrado,
Você não teve nada, nenhuma movimentação? Aí sim, você não tem nada a contabilizar. E a IR Invest, que é a nossa contabilidade, a nossa empresa que dá assessoria para os investidores, quando o cliente não opera nada, a gente não cobra nada. A gente não tem contrato, não tem multa rescisória, o cliente tem total liberdade daquele mês que ele para de operar, ele não tem mensalidade, ele não tem nada a pagar. Quando se tem esse prejuízo, que é o MMS de Souza fez uma pergunta importante, que é também a pergunta do Alpes 2, qual que é a validade para se compensar o prejuízo? Então, vamos supor que aqui em dezembro, na guia de dezembro, você esteja com prejuízo acumulado. Esse prejuízo pode ser compensado no ano seguinte, tanto para operações comuns, quanto para operações day trade, desde que seja informado na declaração anual. Mais um motivo para se efetuar a contabilização todos os meses, porque você tem que preencher na declaração anual esses prejuízos, porque aí você pode abatê-lo no ano seguinte. E uma coisa muito importante, fiquem atentos. Se você teve prejuízos, só prejuízos, ou mais prejuízos do que lucro, não relaxe, não descanse, tem que contabilizar. Nessa semana agora, na semana anterior e na outra, houve até uma coincidência de vários clientes terem ligados, porque eu acho que foi uma semana em que a Receita resolveu fazer uma fiscalização maior nas declarações, e esses clientes, a situação deles era o seguinte, ou era prejuízo o tempo todo, ou era mais prejuízo do que lucro. E aí, como eu informei anteriormente, houve aquele desânimo e eles não regularizaram a declaração, não colocaram os valores corretos. A Receita simplesmente notificou-os, gerando uma DARF de uma multa, arbitrando que eles poderiam ter um lucro X, e aí esse cliente ficou perplexo. Poxa, eu só tive prejuízo, por que a Receita está me multando? A obrigação do investidor é de preencher a declaração anual, seja com lucro ou seja com prejuízo. Se você não preencher o prejuízo, a Receita não quer nem saber. O termo é exatamente isso. Ela não quer nem saber. Se você não informou, ela pode arbitrar. Então, mais do que nunca, se tem prejuízo, informe na declaração anual. Porque se você cair na malha fina, além de ter tido prejuízo, você vai ter que pagar juros e multa para a Receita. O Matheus voltou na questão de por quanto tempo que o prejuízo pode ser compensado e até quanto tempo. Não expira. O próprio Alza aí ajudou a gente aí, esse prejuízo ele não expira, seja para operações comuns ou seja para operações day trade. O X019637 lembrou bem, o prejuízo day trade não se encerra em dezembro? Felizmente, a gente tem um vídeo gravado de um auditor da Receita Federal, foi uma entrevista que ele deu, onde que ele esclarece finalmente de que o prejuízo day trade também pode ser compensado nos exercícios seguintes. A legislação não era muito clara em relação a isso, na verdade ela não é muito clara, ela gera uma ambiguidade de interpretação e esse auditor nessa entrevista, para a felicidade de todos nós investidores, veio a informar que pode ser compensado no ano seguinte. A gente tem um link dessa entrevista, o nome do auditor, com o número de registro dele lá, caso qualquer cliente nosso venha a ter algum problema, que a gente possa argumentar isso. No caso de quem teve prejuízo para trás e não regularizou, não informou na declaração, ou até mesmo quem teve lucro, ainda há tempo. A Receita está conferindo declarações de 2006. Você pode observar que no site da Receita ainda existe o programa de imposto de renda anual de 2006 para ser baixado. Quer dizer, de 2006 para frente ainda há chance de você retificar. E, lembrando novamente, tivemos vários clientes que das operações de 2007 está sendo fiscalizado pela Receita e essa fiscalização está gerando multa e juros para ele. Então, ainda dá tempo de regularizar. A IR Invest faz esse trabalho.
o nosso orçamento é sempre sem compromisso, vai depender do número de meses e do número de ordens que o cliente executar, e só se o cliente aprovar esse orçamento é que a gente vai estar efetuando os cálculos e dando toda a assessoria para o preenchimento da declaração anual. Sobre o link dessa entrevista, PMA Santos, eu vou te pedir a gentileza de estar entrando no nosso site, na parte contato, e solicitar para o nosso setor que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a gente pode estar te encaminhando esse link sim. O Matheus, na verdade, o Alson Matheus está assim: como eu devo declarar as ações? Ela é considerada um bem? Além de ser considerado um bem, você tem que colocar nesse menu renda variável. No caso de rendimento isento não tributado, você tem que ir lá no menu. Rendimento isento não tributado, gente, é quando você opera abaixo dos 20 mil, só operações comuns, e fica isento do imposto. Portanto, devido a essas dúvidas, até mesmo de contadores experientes, percebe-se que no mercado das empresas de contabilidade não há conhecimento necessário para que as pessoas façam o cálculo do cliente corretamente. Segue aí o link que o Alves pediu? Não entrou, que é o nosso site. É só entrar no nosso site aqui, ó, www.irinvest.com.br. Vai aparecer na tela para você, está com um pequeno delay. Enquanto não aparece, vou voltando na questão das contabilidades. Aqui, ó, é esse site aqui. E aí, qualquer outra pergunta que vocês queiram fazer, é só entrar aqui em contatos e mandar para a gente. Os contadores que não são especializados em bolsa, normalmente, na melhor das intenções, às vezes eles pegam os documentos dos investidores de bolsa e tentam fazer o cálculo ali sem conhecimento nenhum, sem saber o que é opção, sem saber o que é termo, e tenta fazer o cálculo. E passa esse resultado para o cliente, informa na declaração, e esse cliente cai na malha fina. Portanto, a gente sugere a todos os investidores para estarem procurando as empresas especializadas, contabilidades especializadas, porque o contador comum, 95% deles, não sabe fazer cálculo de bolsa de valores. Tem que se procurar uma contabilidade especializada. Para esses contadores, caso eles tenham dúvida na hora de preencher a declaração anual, ou até mesmo para os investidores que já têm os cálculos prontos, no nosso site www.irinvest.com.br, na página principal, onde que a gente tem essa atendente virtual, no final dela tem um campo Informações para Declaração Anual Ações. É só você digitar o seu e-mail aqui, clicar em enviar, que você vai receber gratuitamente um arquivo que detalha todos os campos da declaração anual que devem ser preenchidos quando se trata de bolsa de valores. Não é só naquele menu renda variável que a gente mostrou aqui para vocês. Que é esse menu aqui que vai aparecer logo na tela. O Churubeba fez um comentário engraçado de que ele sabe mais do que o contador dele. Churubeba, eu vou até defender os contadores, porque quando a gente faz a graduação, não é explicado nada de bolsa de valores. A Irinvest pegou esse nicho de mercado porque eu, que sou a responsável, Alice Porto, eu investi por muitos anos e sou graduada em contabilidade. Meu nome é Alice Porto Euderbic. Meu nome é Alice Porto. E aí eu me especializei, como eu já era graduada em contabilidade, já entendia do mercado, eu juntei esses dois conhecimentos e fiz essa contabilidade especializada para poder atender exclusivamente os investidores. Teve uma pessoa aqui que pediu a questão de preço médio do nosso serviço. Como a palestra tem várias coisas para a gente tratar e o nosso orçamento é sem compromisso, o que a gente precisa para te passar esse orçamento é que você encaminhe todas as notas de corretagem e
todos os extratos de todas as corretoras pela qual você já operou para o nosso e-mail. E aí, no máximo 24 horas, a gente já encaminha o orçamento sem compromisso. Excepcionalmente, essa semana, temos várias pessoas de férias, então os orçamentos serão encaminhados na semana que vem. E aí, só se o cliente aprovar, é que a gente vai estar fazendo o cálculo. Mas para te dar uma noção geral, porque o trabalho ele funciona em duas etapas. A primeira etapa seria regularizar os meses que você já operou e não regularizou, né? E não fez a contabilidade. E aí a gente vai sugerir a segunda parte do trabalho, que seria fazer o cálculo mês a mês. Todo mês que você operar, você está enviando a documentação e a gente vai retornar o orçamento e está fazendo esse cálculo mês a mês. Além de todas essas questões de receita, de prejuízo para você abater nos lucros futuros, a contabilização mensal ela é importante também para a questão gerencial. Muitas vezes nós, investidores, fazemos as operações e não sabemos os valores exatos que nós perdemos ou ganhamos em cada operação. E a contabilização da IR Invest vai te fornecer esses dados separados por operações, separados por mercado. Então, assim, além de você estar fazendo o que é mais viável para efeito fiscal, você também vai ter esse relatório gerencial que pode te ajudar a tomar decisões futuras. No nosso site, para o nosso e-mail, é o Derbic. Você pode fazer várias perguntas específicas, variadas, o que a gente for tentando te atender ali, a gente vai fazendo o possível para conseguir te atender no site, né? Porque aqui o intuito principal da palestra é responder às dúvidas básicas de todo mundo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? E o Vepolon está perguntando se o prejuízo deve ser informado mês a mês ou só na declaração anual. Vepolon, o prejuízo, ele só vai ser informado na declaração anual. Porém, para você fazer o cálculo do imposto, que tem que ser mensal, você já tem que ter o prejuízo calculado. Vamos dar um exemplo. Junho de 2011, até junho de 2011, você está com vários prejuízos acumulados. Em julho, você teve lucro. Como que você vai saber qual o imposto que você tem que recolher em julho se você não calculou o prejuízo correto acumulado de janeiro a junho? Portanto, a contabilização, repito, e essa redundância aí dessa repetição da contabilização mensal, ela é importante para que o investidor tenha consciência de que tem que ser feito mensalmente. Inclusive, a IR Invest, ela dá desconto para todos os clientes mensais. Então, se você for deixar para acumular, para poder receber um orçamento da IR Invest, com certeza o seu preço vai ser bem maior do que aquele cliente que fez todos os meses. Para esses clientes mensais, teve um participante aí que perguntou qual que é o preço médio. Esses clientes mensais que operam, por exemplo, entre uma ordem e 100 ordens, o preço vai variar entre 60 e 150 reais. Esse 60, ele vai beneficiar todos os investidores que operam até 10 ordens por mês. Então, ao contrário do que muitos pensam de que eu só vou contratar uma contabilidade para fazer meus cálculos quando eu começar a operar muito, a gente fez esse preço especial de 60 até 10 ordens para atender esses pequenos investidores, porque eles também têm que ficar em dia. Edelbic, pode fazer a pergunta. Se a pergunta estiver dentro do contexto, a gente tenta responder. Se não der para responder, vou repetir para você tentar mandar um e-mail que a gente responde depois. O Ferrarimões, gente, o nome de vocês está muito difícil no chat. Na hora que eu vou pronunciar, eu estou me embolando aqui. Ferrari Moraes. Ferrari Moraes. Uma outra forma de você receber o nosso orçamento sem compromisso, a primeira opção seria você encaminhar todas as notas de corretagem e todos os extratos. A outra opção seria você nos fornecer o login e a senha do seu home broker. Atenção, gente, muita atenção. Você não
pode nos informar a assinatura eletrônica. Você só pode nos informar o login e a senha. Com esse login e senha, a IR Invest vai acessar o seu home broker, salvar a documentação e te mandar o orçamento sem compromisso para o primeiro trabalho. Azaragão, esse login e a senha, eles só dão acesso à consulta. São os mesmos dados que você vai mandar, que são os mesmos dados que contém nas notas de corretagem. Então, se você for mais conservador, um investidor mais conservador, e quiser enviar as notas de corretagem extrato, não tem problema. Os mesmos dados que estão na nota de corretagem extrato, com o login e senha, são os dados que a gente vai acessar. Por isso que a gente repete e frisa. Atenção, você não pode enviar a assinatura eletrônica para a IR Invest, ok? O preço de 60 a 150, ele é um preço mensal a MS 22. Então, o que a gente sugere para os nossos clientes? Se você opera entre 1 e 100 ordens no mês, faça um planejamento para que o rendimento das suas operações possam cobrir esse custo. Então, se no mês você teve lá um lucro de 1.000, você já separa de 60 a 150, vai variar conforme o número de movimentações que você fez, para você estar tendo esse custo da contabilidade, estar tendo uma tranquilidade de ser um contador para poder estar efetuando os seus cálculos e a segurança de que esses cálculos vão estar sendo feitos por uma pessoa que entende do mercado e não só um bacharelado em contabilidade que tenta ali com todas as melhores intenções, mas não vai estar fazendo o cálculo correto. O Helder Big fez a pergunta dele. Tenho prejuízos de 10 mil nesse ano e estou começando a recuperar. Soube que os prejuízos podem ser usados para não pagar o IR dos ganhos mês a mês na recuperação. Para isso, deve declarar todo o prejuízo de uma vez só ou declarar somente nos meses em que tive lucro para não pagar IR. Sobre recuperação da grana do prejuízo. Helder Big, a questão é a seguinte. Você tem que fechar o mês, você tem que contabilizar, seja lucro ou seja prejuízo. Primeiro motivo, abater nesses lucros que você está recuperando. E o segundo motivo, vou voltar aqui para a tela da declaração anual. Observa que na declaração anual, você tem que informar, por exemplo, em janeiro, qual que foi o seu prejuízo ou lucro. Nesse caso, a gente teve prejuízo de day trade. Acho que deu um delay aí, ele deve aparecer agora. Aí, ó, em janeiro, você teve um prejuízo de day trade, então você tem que informar ele. Não existe você sair acumulando prejuízo e informar só em um mês. Você tem que mostrar mês a mês qual foi a sua variação patrimonial. O Ividon está fazendo uma pergunta que a gente relatou atrás, mas não custa repetir porque é importante. Se ele deve levar em conta a data de liquidação ou a data de ordem. Ividon, tanto para o recolhimento do imposto ou para considerar o total de alienações no mês, para poder ver se você se encaixa na isenção, é sempre a data do pregão. Esquece a data de liquidação, é a data do pregão que vai estar lá na nota de corretagem. Vamos estar continuando aqui. O Flávio Summers fez uma pergunta importante. Nos meses em que eu só compro, eu não preciso declarar nada? Flávio, na declaração anual, não existe um campo para você informar as compras mês a mês. Existe um campo para você informar os resultados de lucro ou prejuízo mês a mês. Porém, essas compras você tem que calcular o custo médio delas, abater as despesas de corretagem, emolumento, taxa de liquidação, calcular a média ponderada, caso você já tenha essa ação em carteira, para que no menu Bens da declaração anual, vamos ver se o menu vai aparecer aqui. Só um minutinho.
É o menu bens, ele não apareceu, mas ele está aqui dentro desse menu ficha de declaração. Você vai clicar e a declaração, o programa da Receita vai abrir os submenus e nesses submenus você tem o submenu bens e direitos, que é onde que você vai informar as ações que você encerrou o ano. Portanto, vão ser só as ações que você tinha em carteira na data de 31/12 do ano exercício. Essa questão dos valores de dividendos, de juros sobre capital, todas você pode ver nesse explicativo que pode ser baixado gratuitamente no nosso site. Vou repetir, o site é www.irinvest.com.br. Você vai na página principal, no final dela, coloca o seu e-mail, você vai receber esse explicativo aonde que informa, aonde que você coloca os juros e dividendos na declaração anual, que são campos específicos, são em outros menus, não é no menu bens e direitos, não é no menu renda variável, não é no menu rendimento isento não tributado, seria no menu rendimento tributado na fonte. Esse explicativo, gente, até mesmo quem nunca preencheu declaração anual, com esse explicativo, seguindo ele passo a passo e tendo a contabilização feita, seja pela IR Invest ou seja por você mesmo, já vai, ele vai informar todos os campos que você tem que passar. Então, às vezes, o cliente nos procura, a gente regulariza, faz os cálculos, começa a fazer o trabalho mensal. Na hora do cliente fazer a declaração anual, caso ele tenha um contador, o que a gente vai sugerir é o cliente passar para o contador todas as planilhas que a gente gera dos cálculos e o contador dele baixar esse explicativo. O contador dele vai seguir o explicativo, vai pegar os resultados que a IR Invest fez e preencher a declaração anual. Se ainda assim esse contador, ou se é o próprio investidor que está fazendo a declaração, que é muito comum, se ainda assim houver dúvida seguindo esse manual, para os clientes da IR Invest a gente dá total assessoria até o envio da declaração anual. O nosso objetivo é que os seus cálculos sejam realizados, que os recolhimentos de impostos sejam feitos corretamente e que isso tudo seja informado corretamente na declaração anual. Senão, de nada vai valer o trabalho, porque o mais importante é você não cair na malha fina. A declaração anual ela é feita todo ano até o mês de abril. Então, todos os investidores que operam na Bolsa são obrigados a fazer a declaração anual e o prazo dela é até abril de todo ano. Então, em abril de 2012, os investidores vão estar preenchendo até abril de 2012, tá? Porque o programa da Receita para enviar a declaração anual ele pode sair antes. O prazo máximo é até abril. E aí, ele vai enviar a declaração nesse prazo. Se durante o ano o FEST está perguntando se ele não se preocupou em pagar o IR, mesmo sendo valor baixo, o que deve ser feito na declaração anual? O correto, FEST, se você não pagou o imposto, seria regularizar, fazer todos esses cálculos aí para trás e preencher a DARF com a devida multa e juros. Vamos ver aqui um exemplo de DARF de multa, com multa e juros. No caso dessa aqui, são operações, vou esperar aparecer aí na tela para você. Ok, esse é um exemplo de DARF. No caso dessa DARF, o campo 2, período de apuração, ele está preenchido como 31/8/2011. Esse preenchimento, ele se refere ao mês. Então, essa DARF, ela é proveniente das operações de agosto de 2011. O vencimento seria no dia 30/9/2011, como a gente disse anteriormente, último dia útil do mês subsequente às operações. Porém, esse cliente só foi pagar a DARF em 10/11/2011. Portanto, foi gerado multa e foi gerado juros. O cálculo dessa multa e desses juros
ele pode ser automático se você baixar o programa Sicalc da Receita. É só você acessar o site da Receita e procurar Sicalc. E no caso dos clientes da IR Invest, quando a gente faz a contabilização, seja do período para trás ou a contabilização mensal, a gente já vai preencher essas DARFs para os clientes, com todas as multas e juros que tiverem que ser aplicadas, e aí vai disponibilizar para o cliente somente imprimir e pagar no banco. O cliente não vai ter trabalho nenhum de estar fazendo nenhum cálculo. Então, Jurubeba, para esse prejuízo seu, opa, não é o Jurubeba, é o outro anterior aqui, o que falou que, o FESH, né, que falou que teve um lucro e que não recolheu o IR. Faça a regularização, contabilize esse período para trás. Se você quiser fazer com a IR Invest, o nosso orçamento é sem compromisso. Quite essas DARFs com devida multa e juros, e aí só então você retifique a declaração anual já com esses juros e multas, com esse imposto calculado com juros e multa na guia DARF já recolhido por você. A gente pode regularizar, o Ferrari Moraes está perguntando, porque ele não fez nenhum tipo de declaração. Se você opera de 2006 para frente e não fez nada, ainda há tempo de regularizar 2006, 2007, 2008, 2009. A gente pode estar fazendo um orçamento sem compromisso para efetuar o cálculo desse período todo, e aí com esses cálculos prontos, deve-se fazer a retificação de todas as declarações. Atenção! Retificação de declaração, muita gente tem a impressão de que ela pode destacar no meio das outras declarações e que ali um fiscal pode te ver em destaque do que outras pessoas que não retificaram. E na nossa experiência, a IR Invest, ela não é uma empresa muito longa, a gente vai completar aí 3 anos, mas nesses 3 anos deu para ver bastante coisa, que os clientes que retificaram, nenhum deles caiu na malha fina, porque eles fizeram a retificação corretamente. Então, o correto é retifique, durma tranquilo, opere bem, faça suas coisas, porque, vamos lembrar de novo, o imposto só é pago quando você vai ter lucro. Então, vamos retificar aquilo que você não preencheu na declaração. Se teve só prejuízo, acha que não deveria preencher? Retifique, porque senão a Receita pode te multar porque você não preencheu nada. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui que seja importante. Jurubeba, a gente tem clientes aqui que operavam abaixo da isenção de 20 mil e caíram na malha fina. E tem clientes que operaram acima de 500 mil, 1 milhão e também caíram na malha fina. Então, percebe-se que a Receita, claro, ela deve em algum momento focar nos valores maiores, sim, mas isso não impede de que ela pegue um investidor pequeno, porque a fiscalização dela é muito fácil. Ela consegue saber que você opera na bolsa pela sua nota de corretagem. Vamos abrir aqui uma nota de corretagem. Vamos falar do IRRF, porque às vezes alguns investidores têm a impressão de que se na nota de corretagem já tem o IRRF, eu já paguei o meu imposto. E isso não é verdade. O imposto, ele é feito, o pagamento em 2 etapas. A primeira, a própria corretora já faz essa retenção para você, que é o IRRF, que está aqui nesse exemplo da nota como 39 centavos. E a diferença, que seria 15% para operações comuns e 20% para operações day trade, o próprio investidor deve calcular e recolher através da DARF que a gente mostrou anteriormente. E aí o cálculo seria o seguinte: se você deu um imposto a recolher de R$ 70, vamos supor, você vai abater os 39 porque ele já foi recolhido. Agora, vamos refletir sobre esse 0,005% de IRRF que a Receita obriga as corretoras a estar recolhendo de cada operação do investidor. Ele é para cunho de arrecadação? É muito pequeno. E como o AUS 1 disse, é só o dedo duro. Vocês lembram daquela época do CPMF? Quem aí já, não sei se era 10 anos atrás, a gente tinha uma tributação na conta dos bancos
que era o CPMF, que também era o imposto que tem mais ou menos o mesmo perfil desse IRRF da Bolsa. É só para a Receita saber o valor médio que você está movimentando e se você movimenta na Bolsa. Então, é muito fácil pegar de qualquer tamanho, de qualquer valor que você opera, é muito fácil a Receita de pegar. As corretoras, as instituições financeiras que intermediam a Bolsa de Valores, que são as corretoras e bancos, elas são instituições muito fiscalizadas, então elas têm que andar muito corretamente. Nenhuma corretora deixa de enviar essa movimentação para a Receita. Elas mandam essa informação vinculada ao seu CPF. Qualquer programinha consegue fazer o cruzamento e perceber se você colocou essas declarações corretas ou não. Portanto, é muito fácil. Tudela, esses 5 anos atrás, para poder retificar a declaração, ele é contado a partir da data de envio. Então, como a gente está em 2011, as declarações de 2006 ainda estão sendo fiscalizadas pela Receita. Normalmente, quando você entra no site da Receita, lá tem os programas da declaração anual que você pode baixar. E você pode perceber que o programa mais antigo é o de 2006, ou seja, a Receita ainda está fiscalizando 2006. Vou responder uma pergunta aqui do Rian Tonello. Eu tenho o total de meu prejuízo, mas eu tive lucro no mês em que o total das operações não chegou a 20 mil. Essa pergunta é ótima. Eu devo diminuir do total do meu prejuízo esse lucro ou só devo descontar se eu tiver imposto a pagar? Vamos exemplificar com valores, né? Você está com um prejuízo ali de 60 mil. E aí, nesse mês, você teve um lucro isento, você operou só operações comuns, no mês você alienou menos de 20 mil, então você encaixou no perfil de lucro isento. Naquele mês você teve um lucro isento, e vamos supor que esse lucro tenha sido 10 mil reais, portanto, 15% daria 1.500 para você recolher de imposto de renda. Como é isento, você não vai precisar recolher esses 1.500. E a pergunta dele é o seguinte, mas e aquele prejuízo de 50 mil que eu estava para trás? Eu vou abater os 1.500 e vou ficar com um prejuízo menor? Não. A legislação permite que no mês em que você tiver lucro isento, você mantenha o prejuízo acumulado e passe ele para o mês seguinte. Vamos exemplificar de novo. 50 mil de prejuízo até junho. Ok. Lucro de 10 mil em julho, esse lucro foi isento, você não precisou recolher o IR. Aquele prejuízo de 50 mil que estava acumulado até junho, ele vai poder ser transferido para agosto no valor total dos 50 mil. Só um minutinho, por favor. Bom, voltamos aqui. O Rafael Ramos está perguntando, no caso de lucros mensais abaixo de R$ 1.000, se é necessário que eu tome alguma atitude no final do mês ou apenas devo declarar no IR anual. Rafael, às vezes o investidor ele tem essa dificuldade de entender a importância de contabilizar mensalmente. E aí, a opção é de vocês. Se vocês não forem contratar uma empresa, a IR Invest ou um programa na internet, faça os cálculos, porque você vai precisar desse valor, mesmo que seja isento, separado por mês para informar na declaração anual. Então, a atitude no fim do mês que você deve tomar é contabilizar, é calcular o custo médio de todas aquelas operações para você chegar no lucro correto e aí ter esse valor arquivado para informar na declaração anual. Se você for deixar para acumular, para fazer esse cálculo só no fim do ano ou quando for entregar a declaração anual, você vai ter várias adversidades. Uma delas, reunir documentação antiga. Muitos home brokers, eles só disponibilizam documentação dos últimos 90 dias. E se você não tiver todas as notas, você vai ter que ficar correndo atrás de documento antigo. Se você teve prejuízo no mês, você achou que teve lucro, mas você teve prejuízo, aí você resolveu não contabilizar. Esse prejuízo que você não contabilizou, no mês seguinte, vamos supor que você teve lucro, você vai acabar
pagando o lucro, sendo que você poderia ter abatido o prejuízo do mês anterior. A gente só sabe o lucro ou prejuízo real do mês quando se coloca na ponta do lápis, quando se abate a corretagem, a taxa de emolumento, a taxa de liquidação, quando se faz o custo médio das ações que já tinha em carteira para a que você comprou. Portanto, encerra o mês, faça o cálculo. Ok. Vieram algumas perguntas aí, algumas repetidas. Prejuízo, sim, Agnete, pode transportar para o próximo ano, para a nossa felicidade, tanto de operações comuns quanto de day trade, com a condição de que você tem que informar na declaração anual. Vou voltar para um tópico da palestra aqui que é interessante. Que seria como funciona a isenção. Muitas pessoas têm dúvida nessa isenção. Para isso, a gente tem um diagrama aqui que pode facilitar o entendimento. Vamos ver se ele vai ficar nítido para vocês. Ainda ficou um pouco claro, mas eu vou lendo para vocês o que está aí. Quando você for fazer a contabilização do mês, você deve separar as operações para poder definir o que é isento, o que é 15% e o que vai ser sobre 20%. 15% e 20% são as alíquotas de imposto de renda que devem ser aplicadas sobre os resultados mensal. Ótimo, Gustavo. Como está um pouco claro, coloca o mouse em cima do vídeo e clica no botão full que vai aparecer. Tá todo mundo lendo? Estou aí fazendo, estou aí detalhando a importância, porque esse diagrama é um diagrama importante. Se você mesmo for fazer o cálculo, ou se você for contratar IR Invest ou algum programa, esse diagrama vai te ajudar a entender as suas operações. Lincolau Naoki, 15%, não existe nada de 1.500 para calcular 15%, não. O diagrama aqui é que vai te informar que momento que você vai estar isento e que momento que você não vai estar. O 15% é para operações comuns e o 20% para operações day trade. A maioria aí deve saber, porém, não custa informar que o que são operações comuns? São operações que se iniciam numa data do pregão e que terminam numa data diferente do pregão. Operações day trade são operações que iniciam e finalizam com a mesma data do pregão. Então, repetindo, operações day trade, você fez uma operação, você iniciou ela na data do pregão e terminou na mesma data do pregão, no mesmo dia. É day trade? É. Teve lucro? Sim. No caso de lucro, você vai recolher 20% sobre o lucro e no caso de prejuízo, você vai reservar esse prejuízo, vai calcular o valor desse prejuízo, já somando desse prejuízo todas as despesas que constam na nota de corretagem, que são as únicas despesas que podem ser incluídas para cálculo de IR ou para cálculo de IR ou cálculo de prejuízo. Então, se você teve prejuízo, calcule e abata dos lucros com day trade. Isso é muito importante. Prejuízo de day trade só pode ser abatido com lucro de day trade. Prejuízo de operações comuns só pode ser abatido com prejuízo de operações comuns. Vários momentos acontece da gente entregar o cálculo para o cliente e esse cliente está com o seguinte resultado. Em operações comuns, ele está com prejuízo acumulado, vamos supor aí, de R$20 mil. Em operações day trade, ele não tinha feito nenhuma até o momento e teve lucro. E aí o cliente pergunta, poxa, mas por que foi gerada a DARF? Se eu estou com prejuízo acumulado de operações comuns,
Por que está sendo gerada uma DARF? Atenção! Os prejuízos de operações comuns só podem ser abatidos com os lucros de operações comuns. Então, se você teve um lucro de operação day trade e o seu prejuízo acumulado é de operação comum, você não pode abater o prejuízo de operação comum na operação day trade. E aí você vai ter que recolher o IR das operações day trade calculando sobre os 20%. Alquebar, essa dúvida ela é muito comum dentro de operações comuns, se você operou mercado à vista, o que é mercado à vista? Comprou a ação, vendeu a ação. Só se você operou mercado à vista é que você vai seguir a setinha para ver se você está na isenção ou não. Agora, se você operou opção, termo, mercado futuro, você pode somar essas operações entre si. Exemplificando, dentro do mês você teve prejuízo de 1.000 em opções, lucro de 2.000 em termo, lucro de 2.000 em mercado futuro. São operações que finalizaram e iniciaram em datas diferentes, ou seja, são operações comuns, ou seja, não são day trade, elas podem ser somadas entre si. Então, o prejuízo de 1.000 de opção, mais o lucro de 2.000 de termo, mais o lucro de 2.000 de mercado futuro, vai dar um lucro total de R$4.000. Você pode abater o prejuízo das opções no termo e no mercado futuro, sim, porque se trata de operações comuns, ok? Isso é um facilitador para a gente, porque também se fosse separado todos os mercados seria muito complicado. A separação é só day trade, soma com day trade. Operações comuns, que inclui termo, opção, mercado futuro, operar vendido também está dentro de operações comuns, com operações comuns. A única diferenciação de operação comum é quando é mercado à vista, se as vendas no mês somam menos de 20.000 e você teve lucro, você vai pagar 0 de imposto. Agora, se as vendas no mês forem acima de 20.000 e teve lucro, você vai pagar 15% sobre esse lucro. Ok, vamos sair desse diagrama aqui e vamos dar um exemplo de cálculo que seria para perceber como que se chega no valor do lucro do mês. Aqui foi uma compra realizada em 1/1, a gente comprou uma ação Y, quantidade 1.000, pelo preço de R$ 48,00, ou seja, uma compra total de 48.000. Nós desembolsamos R$ 48.000. Tem que se somar a essa operação os dados da nota de corretagem, que são corretagem 120, emolumentos 12,96, taxa de liquidação 3,84, total dos custos operacionais 136. Portanto, o total da operação não se resume só a uma compra no total de R$ 48.000, e sim a R$ 48.136,80. Esses R$ 136,80 correspondem às despesas destacadas na nota de corretagem. Portanto, nesse caso, o preço médio da compra, ou seja, o custo de aquisição de cada ação, vai ser o total das despesas de compra dividido pela quantidade e a gente chega no valor de R$ 48,13. A Vitória Valente, que chegou agora, está perguntando se a gente pode estar fazendo esses cálculos das DARFs e dos valores dos custos médios. Sim, Vitória, a nossa empresa ela é especializada em bolsa de valores. O nosso foco é o investidor que opera na bolsa e que precisa fazer a contabilização mensal. E atenção, todos os investidores que operam dentro do mês precisam dessa contabilização mensal. O cliente aprovando o nosso orçamento, que é sem compromisso, a gente
faz todos os cálculos e fornece para o cliente um login e senha do nosso site, que é onde que ele vai baixar os nossos cálculos. Por esse motivo, a gente tem clientes do Brasil inteiro. O serviço é todo feito online. Com esse login e senha, o cliente baixa um arquivo que se chama apuração, que demonstra o resultado por ação, por mercado e por mês, dando uma visibilidade tanto fiscal quanto gerencial de como que está sendo o desempenho na Bolsa. E também vamos disponibilizar para os nossos clientes investidores as DARFs, somente para o cliente imprimir e pagar no banco. Está surgindo uma dúvida aqui no chat sobre a DARF de R$10. Quando a DARF der um valor abaixo de R$10, você não precisa preenchê-la e nem recolher. Vamos dizer que isso não vai pagar nem o serviço lá da parte online do banco de você pagar, ou da caixa de banco, ou do próprio papel que você vai imprimir. Então, a Receita pede, quando a DARF for abaixo de R$10, reserve esse valor a recolher, e aí vamos supor que lá na frente a sua DARF deu 20. E aí, no momento que essa DARF der 20, você pega aqueles 10 que você não recolheu lá atrás e preenche uma DARF de R$30. Vitória, o nosso site é www.irinvest.com.br. Gustavo, joga aí para a gente no chat. E aí, para você estar recebendo o orçamento sem compromisso, é só nos enviar todas as notas de corretagem e extrato, desde quando você iniciou na Bolsa ou do período que você deseja regularizar, e todas as notas de corretagem e extrato de todas as corretoras que você fez pelo seu CPF, porque às vezes o cliente ele pensa o seguinte: eu comecei a operar vou dar um exemplo. Comecei a operar no Banco do Brasil há 5 anos atrás, comprei umas ações pequenas, fiz umas vendas pequenas e agora eu opero por outra corretora e me manda só o documento da corretora atual. Não funciona. Vamos supor que lá atrás, quando ele operava pelo banco, ele fez uma compra e aí ele transferiu a custódia para essa corretora e fez a venda nessa nova corretora. Como que a gente vai conseguir calcular o lucro ou prejuízo dessa venda se ele não passar a documentação da corretora anterior? Então, tem que ter a consciência que é o seguinte: o IR, ele é por CPF. Não importa por quantas corretoras você operou, o cálculo ele tem que ser unificado pelo seu CPF. E uma informação importante: o número de corretoras pela qual você opera não vai alterar o valor do nosso orçamento. O nosso orçamento sem compromisso, ele só vai variar conforme o número de operações, o número de ordens, o número de lançamentos contábeis que vão ser necessários ser feitos para poder calcular o seu imposto. O FEST está perguntando os 15% sobre o lucro acima de 20 mil, e aí ele deu um exemplo. Vamos supor que o volume de venda seja 21 mil. Se o lucro vai incidir só no que exceder os 20 ou sobre o valor total? FEST, o lucro vai incidir sobre o valor total. A isenção, vamos dizer, ela é unificada. Você só vai ter isenção se você operou até 20. Se você alienou no mês até 20, perdão, corrigindo. Só se você alienou no mês até 20, só se foram operações comuns. Caso você tenha cedido a alienação no mês, os 20 mil, você vai ter que pagar o imposto sobre o lucro total, ok? Voltando aqui no exemplo de cálculo que a gente estava fazendo. Ok, fizemos o cálculo do custo médio da compra. Por aqui, percebe-se a importância de fazer a contabilização quando se efetua somente compras. Por que você tem que fazer a contabilização? Porque você precisa chegar no preço médio. O preço médio, ao contrário do que muitos investidores e ao contrário do que o valor da corretora te dá, ele não é o preço de compra. Ele é sim o preço de compra abatido de todas as despesas destacadas na nota de corretagem, e aí sim você chega no custo médio. Vou abrir um parênteses aqui, porque alguns clientes entram em contato com a necessidade ou eles optam, né, é uma opção de fazer um orçamento só de um determinado período para frente.
Então, vamos supor, ah, não, eu opero há muitos anos e eu gostaria de regularizar só de 2010 para frente. 2009 para trás, seja o que Deus quiser. É uma opção do cliente, não é o que a gente aconselha. O correto é fazer a regularização, fazer as retificações da declaração desde quando começou a operar, mas tem que se compreender, antes tarde do que nunca. Se o cliente quer regularizar só de 2010 para frente, pelo menos de 2010 para frente vai estar regularizado. Então, se ele faz essa opção, ele vai mandar a documentação de 2010 para frente, lembrando de todas as corretoras pela qual ele opera, e ele terá que nos dar uma informação adicional, que seria a posição em carteira em 31/12 de 2009. E essa posição em carteira, ela tem que ser pelo custo médio ponderado. Alice, o que é custo médio ponderado? Se eu entrar em contato com a sua corretora, a corretora vai falar, olha, em 31/12 sua posição em carteira eram tais ações, quantidade tal, valor tal. Esse valor que a corretora informa, ele não é o valor correto para se fazer a contabilização. A corretora te informa o valor, normalmente, ou pela data do pregão do dia 31/12 de 2009, ou pela data do pregão atual. E o que é necessário, tanto para cálculo da venda dessa ação que foi no ano seguinte, ou para preenchimento da declaração, lá no menu Bens e Direitos, é o custo da média ponderada. Nesse caso aqui, esse custo de R$ 48,13, ele já foi o custo da compra abatido de todas as despesas. Vamos supor que no momento posterior, porque essa compra aqui foi realizada, nesse exemplo, em 1/1. No momento posterior, em 1/2, ele faça a compra dessa mesma ação Y, porém numa quantidade diferente e num preço diferente. Como que se calcula a média ponderada? E aí vem o questionamento. Alice, eu já tinha essas ações Y a um preço médio de R$ 48,13. 1.000 ações a R$ 48,13. E agora eu adquiri mais 500 ações ao preço de, vamos supor, de R$ 12. O mercado caiu muito, eu adquiri por R$ 12, esse 12 já é abatido de todas as despesas. Você não vai simplesmente somar o 48,13 mais 12 e dividir por 2. Você vai ter que fazer a média ponderada. Você vai ter que pegar o 48,13 vezes 1.000 mais os R$ 12 vezes 500 e dividir pelo total para você chegar na média ponderada. O Aldi Lopes, quando você faz compras, você soma as despesas. Quando você faz vendas, você abate as despesas. Você tem que pensar no seu desembolso. Então, se aqui você está desembolsando 48.000, na verdade, não foi só 48.000 que você desembolsou. Foi 48 mais 120 mais 12 mais 384. Seu desembolso total foi de 48.136. Por isso que, na compra, soma-se as despesas. Agora, vamos supor que nesse exemplo aqui, que é a venda. Vamos ver se vai aparecer para você, só um minuto. Ok, nesse exemplo aqui, a venda, você vendeu 1.000 quantidades da ação Y ao preço de R$ 53,00, ou seja, você embolsou R$ 53.000. Só que desse embolso de 53.000, você foi cobrado de corretagem, emolumentos e liquidação. Então, na verdade, a sua operação no total, ela não é 53.000 de crédito, ela é 52.875, porque você vai abater os custos que você teve. Ok, pegando essa compra e essa venda, vamos fazer os cálculos aqui. A gente vai pegar o valor da venda, que foi R$ 52.875,48, menos o valor da compra, que foi R$ 48.136,80. Ou seja, chegamos no lucro líquido. Em cima do lucro líquido, como essa operação foi uma operação
não day trade, ou seja, foi uma operação, vamos voltar aqui no gráfico para vocês saberem, foi uma operação day trade? Não, foi uma operação comum. E nesse caso, é mercado à vista? Sim, foi uma operação de mercado à vista. Porém, as vendas no mês ultrapassaram 20 mil. Então, no caso de lucro, a gente vai calcular 15% do lucro. Voltando para o cálculo, como foi uma operação comum, como a gente falou anteriormente, calcula-se 15%, chegando ao imposto de R$ 710,79. Ok, então a gente vai preencher a DAF de R$ 710,79? Ainda não. Se vocês recordam que a gente teve uma nota de corretagem lá atrás e essa nota de corretagem tinha o IR-RF destacado, que a própria corretora já abateu, ok, você já foi debitado desse valor. Então, o imposto que você vai preencher é o R$ 710,79 menos o IR-RF que já foi retido na fonte na nota de corretagem. O valor que você vai recolher do imposto é de R$ 708,14. O Madruga 1 está fazendo uma pergunta muito interessante que gera insegurança para vários corretores, para vários investidores, perdão. Às vezes se opera há muito tempo e algumas vezes até a conta na corretora já foi encerrada. Pô, como que eu vou conseguir toda essa documentação? Todas as instituições financeiras que intermediam as movimentações na bolsa, ou seja, os bancos e as corretoras, têm a obrigação de fornecer toda documentação para o investidor, no caso desse, solicitar tais documentos. Atenção, essa documentação, ela corresponde às notas de corretagem e ao extrato. Por que que o extrato é tão importante quanto a nota? Pô, Alice, mas você não informou aí que eu só posso abater do imposto de renda aquelas despesas que estão detalhadas na nota, que fora da nota não se pode abater nada? Sim, exceto o BTC que aparece no extrato que pode ser incluído no cálculo. Além desse BTC, para que a gente possa conferir se não está faltando nenhuma nota, o extrato é o relatório para tirar a prova. Porque pode acontecer do HB dar um pau e comer uma nota de corretagem e não te mostrar ela. De na hora da corretora te mandar, ficar uma nota para trás, ou se você tem essa documentação, você esqueceu de salvar uma nota. E o cálculo, ele vai ficar totalmente inválido se faltar uma única nota. Por isso que o extrato é tão importante quanto a nota de corretagem para se efetuar o cálculo e para que a gente consiga retornar para os investidores que estão interessados o orçamento sem compromisso, tanto para calcular o período para trás ou para fazer o trabalho mensal daqui para frente. O Multiplicar está fazendo uma pergunta. Multiplicar, essa pergunta sua eu vou confessar para você que é uma pergunta nova. Até o momento, a gente não percebeu nenhuma corretagem sendo abatida só no extrato. Até porque a CBLC ou a CVM, eu estou em dúvida qual das duas, ela estabelece que a estrutura da nota de corretagem de todas as corretoras seja idêntica. Então, você pode reparar, quem opera aí por mais de uma corretora, percebe-se que a estrutura das notas de corretagem, elas são muito similares por determinação desses órgãos que fiscalizam as corretoras e as movimentações na bolsa. Portanto, existe esse campo de corretagem na nota de corretagem. Se a Octo está fazendo esse débito no extrato, pode ser alguma coisa na legislação ali que eles conseguiram pegar, mas na hora de fazer o cálculo, se a gente perceber que está acontecendo no extrato, essa corretagem pode ser abatida do IR. Agora, vou ser extremamente sincera, nunca peguei nenhum cálculo de
cliente que operasse por corretora que não abatesse a corretagem direto no extrato, porque essa é uma determinação de ser abatida direto no extrato. Mas nada impede que a gente possa verificar isso melhor ou de perceber, no caso de aparecer no extrato do cliente, para a gente poder fazer um estudo melhor sobre isso. A questão do extrato também, eu falei no início da palestra e vou lembrar agora, às vezes é cobrado uns juros de conta-margem quando o cliente opera vendido e tudo, e isso só aparece no extrato. Isso não pode ser abatido no cálculo de IR. Vamos repetir. As únicas despesas que podem ser abatidas no cálculo do imposto são as despesas destacadas na nota de corretagem e a única exceção é o IR, a taxa BTC, que é para quando o cliente opera vendido, e nessa taxa BTC ela pode ser abatida no IR. Se tem algumas corretoras que estão cobrando a corretagem no extrato ao invés da nota de corretagem, fazendo uma conclusão rápida aqui que eu teria que fazer mais a fundo, a corretagem ela está permitida por lei por ser abatida. Então, por mais que a legislação detalha de que são só as despesas contidas na nota de corretagem, pode-se argumentar aí no caso de uma fiscalização de que, apesar da corretagem não estar na nota, ela está sendo abatida do cliente no extrato e aí a gente pode estar incluindo isso no cálculo sim. A todos os que estão presentes, agora são 10h28, a gente só tem aí 2 minutos para finalizar, né, Gustavo? E eu gostaria de saber se o pessoal tem mais alguma dúvida que não foi relatada e que pode ser respondida rapidamente. E lembramos novamente que no nosso site www.irinvest.com.br tem o nosso contato, nosso e-mail aí, ó, contato@irinvest.com.br. É só vocês entrarem no nosso site www.irinvest.com.br e enviarem essas perguntas. Tudela, na verdade, eu fui informada de que a palestra poderia ficar até as 22h30. Eu não sei se o auditório da ADV-FN permite que a gente estenda um pouquinho. Para mim, é sem problema. O imposto de renda na Bolsa é a minha atividade principal e faço com prazer. E se a ADV-FN permitir, a gente pode estender uns 15 minutos. E aí eu fico esperando a resposta do Gustavo para ver se a gente pode continuar. O Alcio fez uma pergunta interessante. Como fica o IRRF descontado pela corretora, sendo que no mês usei prejuízos anteriores? Alcio, à medida que você vai tendo IRRF acumulados, se você só teve prejuízo, você pode manter, você vai acumulando, você vai somando esses IRRFs e aí você só vai abatê-lo quando você tiver lucro. E não esqueça que na declaração anual, vou voltar aqui à tela da declaração anual. Aqui está. Tem uma coisa importante aqui também para ser detalhada. Mas vamos voltar aqui na declaração anual. Você vai colocando os IRRF Day Trade no mês. E no caso dessa linha que está escrita IR Fonte Lei 11.033 no mês, se refere às operações comuns. E essas operações comuns, você vai informar o IRRF das notas de corretagem aqui. Então, se no mês você só teve prejuízo, você vai informando mês a mês na declaração e no mês que você teve lucro, você abate esse IRRF acumulado dos meses de prejuízo no mês que você teve lucro. Ok, vamos estender aí mais então por 15 minutos até 22h45 e vamos ver aqui, Jurubeba, a IRInvest é de Belo Horizonte sim, mas eu não sou cantora não, tá? Eu sou palestrante e contadora. Vamos descontrair aí que tá ficando mais tarde, né?
O Jorge Ilimaara está perguntando se o programa Cicalc atualiza mensalmente. Na verdade, o programa Cicalc, você tem que baixar todos os meses a tabela atualizada da Selic. Selic é uma tabela que é soltada pelo governo todos os meses e ela é utilizada para calcular os juros que você tem que pagar quando você vai recolher o imposto em atraso. O Jorge está perguntando sobre a aplicação através de pessoa jurídica, como que fica o IR. Jorge, essa questão de operar por pessoa jurídica é uma questão que ela não tem toda clareza, mas a gente chegou à conclusão que quando se opera por pessoa jurídica, você tem que recolher o imposto mensalmente também, seja os 15 de operações comum ou seja os 20 de operação day trade. A única questão é, você vai ter que verificar com o contador da sua empresa qual que é a sua tributação, em qual tributação que você está enquadrado, se você é simples, se você é EPP, se você é lucro presumido, se você é lucro real, para que esse lucro que você já pagou o imposto mensal durante o ano, se no fechamento do balanço, ele vai ser considerado como lucro proveniente de outras atividades e ele pode vir a ser bitributado. Portanto, quando se opera por pessoa jurídica, a gente aconselha a você estar pegando informações com o contador responsável pela tributação para ver se não vai haver essa bitributação. O Pepipoca está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que eu frisei tanto essa questão do prazo, mas que não custa nada a gente repetir. O IR atrasado não enviado de meses anteriores sofre multa e para a gente regularizar. Pepipoca, esse seu nome ficou engraçado, Pepipoca. O IR atrasado, ele gera multa e juros. Esse multa e juros é calculado sobre... Opa, só um minutinho. Ele gera multa e juros, aonde que está o nosso IR atrasado? Ele está aqui, ó, a nossa DARF. Gera juros e multa, você vai ter que pagar esses juros e multa e para regularizar, nós fazemos esse trabalho, nosso nome é IR Invest, somos uma contabilidade especializada em bolsa de valores e o nosso orçamento é sem compromisso, é só entrar no nosso site lá, que tem todas as informações para você enviar a documentação e a gente retorna um orçamento sem compromisso. As notas de corretagem e extratos, Anderson Souza, devem ser enviadas para contato@irinvest.com.br. O nosso e-mail também está no nosso site, é só você ir lá na guia Contatos, está aqui no finalzinho, ó, e-mail, contato@irinvest. Temos também as atendentes online, que também informam como que a gente pode estar enviando esse orçamento. Faça um orçamento sem compromisso, enviando para o e-mail acima seus docs, que correspondem às notas de corretagem e extrato do período que deseja regularizar sua situação tributária ou, se preferir, nos envie no e-mail o login e senha do seu home broker que fazemos a captura de docs para você. Atenção! Não envie sua assinatura eletrônica. Em seguida você receberá no seu e-mail um orçamento boleto que, se aprovado, deverá ser quitado para, só então iniciarmos a contabilização dos seus investimentos. Veja nos próximos vídeos os descontos e as vantagens de ser um cliente da IR Invest. Então, no nosso site tem vários vídeos que explicam como que o trabalho funciona, as guias de IR que a gente vai gerar para os clientes, O cliente da IR, como que funcionam os descontos, que é o que a gente vai aconselhar para todos os investidores a estar fazendo o trabalho mensal, porque a contabilização deve ser feita todo mês.
Deixa eu ver aqui algumas outras perguntas. Todos os dados da IR Invest, Sérgio, estão no site, como o telefone, os e-mails. Nós temos o atendimento online também, tá, gente? O atendimento online fica no horário comercial. Vocês podem estar falando conosco online, tirando todas as dúvidas. O Hans Otto fez uma pergunta excelente. Está no finalzinho da palestra. Quem ainda está acompanhando vai ter a resposta, que é: o IRRF que desconta nas vendas isentas pode acumular para uso futuro? Sim, todo IRRF, naquele mês que você teve prejuízo ou que você teve lucro isento, pode ser acumulado para uso do cálculo futuro, ok? Alguém perguntou aonde que pode se adquirir a DARF? No próprio site da Receita tem um programa que chama Sicalc. Esse programa ele já gera a DARF automaticamente para você. O trabalho que você vai ter vai ser de baixar a tabela Selic, pois o cálculo da multa e juros é baseado nessa tabela, e por esse programa Sicalc você pode preencher a DARF. No caso dos nossos clientes, essa DARF já é preenchida e só o cliente mensal que tem acesso a essa DARF, ele só vai imprimir a DARF e pagar no banco. Jerubeba, os nossos telefones de contato, a gente tem vários atendentes, eles estão aqui na última página contato, ó, são esses telefones aqui. Além dos telefones, a gente tem o atendimento online também. E para aqueles clientes que já entenderam como funciona o nosso trabalho, ele pode estar enviando a documentação já no próprio anexo do e-mail, e a gente retorna o orçamento. Aqueles que preferirem podem mandar o login e senha. Atenção, não pode mandar assinatura eletrônica, somente o login e a senha, que a gente mesmo entra e salva a documentação. Lembrando que toda a documentação ou login e senha deve ser enviado de todas as corretoras pela qual você já operou. O cálculo do IR ele é feito por CPF, e isso faz com que independa quantas corretoras você movimentou. A gente precisa da documentação de todas para poder retornar o orçamento sem compromisso. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. A gente está a 5 minutos. Vou agradecer a todos que elogiaram a palestra, o Rod D, DLV. Show de bola, palestra 100%. A gente está sempre tentando fazer o melhor, passar informação. Eu acho que no mercado financeiro não basta só a gente saber fazer as operações corretas, mas também a contabilizar essas operações, a chegar nos relatórios dessas operações, até pelo fato de que não só para a questão fiscal, a gente precisa saber os valores corretos na ponta do lápis de quanto que você teve de lucro ou prejuízo. Isso é muito importante para a tomada de decisão futura nas operações que você vai ter nos próximos meses, né? Porque aí você consegue analisar onde que você teve sucesso, onde que você teve insucesso. O Jorge está perguntando se existe um atraso para a Receita Federal multar ou não o recolhimento, se é de 5 anos ou menos. Jorge, a Receita está multando investidores de 2006 para frente. Normalmente o prazo é 5 anos, porém, esse prazo é contado a partir da data de envio da declaração. Bom, a todos que entraram no site e no início do chat aí, na verdade, desejaram um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né? Que a gente está aí na época de fim de ano, época de festas. Estamos aí a IR Invest desejando o dobro para todos, que todos tenham um ótimo Natal, que o ano seja um ano de muita saúde, paz e que façamos excelentes trades com esse mercado que
não está muito favorável, porém, acredito aí que somos todos apaixonados pelo mercado financeiro e tentando aí sempre, alguns até fazer o salário ou ter um valor a mais aí por armarmos o mercado financeiro, e para isso que existe a palestra, para a gente estar passando informação para todos esses amantes e profissionais. Vou desejar a todos aí bom trades, boa noite para todos, agradecer realmente todo mundo que participou, espero que a gente tenha atingido o objetivo, que é esclarecer a dúvida de todos vocês. Caso ainda tenha ficado dúvida pendente, não hesitem, podem entrar no site, mandar e-mail, a gente tenta atender todas as dúvidas, é gratuito, o nosso orçamento realmente, o nosso orçamento é sem compromisso, o objetivo da IR Invest é estar assessorando vocês, investidores. Vou agradecer novamente, agradecer muito o pessoal da equipe Trader, que são nossos parceiros aí, nas informações de qualidade para os investidores, e agradecer a DVFN aí pelo espaço para estar esclarecendo, para estar enviando informações importantes para todos vocês. Bom, obrigado então, boa noite a todos, obrigada aí, Gustavo.